Gabriele também. Bom dia para vocês, sejam bem-vindas. Antes da gente começar, queria, dar as boas-vindas. A gente começa um novo semestre hoje com o estudo do livro Estigma da Cor, né, da Jacira Monteiro. E é uma discussão, na verdade, que a gente já quer fazer há algum tempo. E eu e a liderança propomos esse tema, o GB ajudou a gente a pensar no livro, a gente foi muito agraciado porque a gente conseguiu, inclusive, o contato da Jacira, a Amanda fez essa ponte, e ela vem aqui em outubro, então a gente vai ter essa dinâmica muito legal de poder ler, discutir e depois conversar com ela, então vai ser bem intenso e dá para aprofundar bastante. Mas para quem não conhece a ABC2, é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Nós somos o grupo de Campinas e uma coisa que eu gosto de enfatizar sempre é que o nosso intuito enquanto grupo não é tentar provar Deus através da ciência ou tentar achar argumentos científicos para acreditar ou não em Deus, embora de vez em quando a gente tangencie esses assuntos, mas o nosso intuito é glorificar a Deus através da nossa vida intelectual, acadêmica, profissional, e a gente estar juntos nesse caminho, né? Então, algo que eu gosto muito sobre o nosso grupo é porque a gente pode estar juntos, pode se conhecer, e esse é um convite para quem está nos conhecendo também. Antes da gente iniciar o estudo, bom dia, Pedro, a gente tem a prática de fazer uma devocional, e hoje quem vai conduzir a gente é o Matheus. Matheus, você pode... como que fala, gente? Fazer isso? Posso, que eu acho que eu... Posso? Se o Pedro puder só, fixar o Matheus ao invés da tela da Amanda, para não parar. Olha só, eu estou me vendo em destaque também. Então, gente, bom dia a todos. Como a Bia comentou, a gente sempre tem a prática de começar com um devocional. E hoje, né, a gente vai estar com algo mais, talvez assim, um devocional ou algo do tipo, bem baseado no livro do Keller. Não sei se vai dar para focar aí. Ego Transformado, esse livrinho aqui do Keller, falar a respeito de alguns assuntos que eu acho que vão fazer uma boa ponte a respeito do que a gente vai conversar hoje. Eu gostaria de compartilhar o texto de 1 Coríntios 3, 21 até 1 Coríntios 4, 7. São 9 versículos só. Eu vou estar lendo na NVT, 1 Coríntios 3, 21. Vocês me ouvem bem? Tá tudo certo? Tudo certo. Perfeito, então. Eu vou estar lendo, então, a partir do capítulo 3, versículo 21 de 1 Coríntios. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Eu estou lendo na NVT. Não sei se eu já comentei, mas eu estou lendo na nova versão transformadora. Versículo 21. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Aí o capítulo 4 até o versículo 7. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é que avaliará e decidirá. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. Irmãos, usei a mim mesmo e Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito.
Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa do outro. Pois que direito vocês têm de julgar deste modo o que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo que tem vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva? Até aqui. Então, esse é o texto-chave que o Keller vai desenvolver toda a argumentação e uma exegese mesmo desses versículos. E a primeira parte, né, o primeiro ponto que ele já coloca aqui, contextualizando muito bem ali a carta de Paulo aos Coríntios, é falar que a respeito desse, um dos vários problemas ali de Corinto, era justamente essa divisão a respeito de, olha, eu sigo Paulo, eu sigo Apolo, eu sigo Pedro, e essa questão aí de se orgulhar à custa uns dos outros. Paulo deixa bem claro aqui no versículo 6 do 4, não era simplesmente um orgulho por ser um seguidor de um ou de outro, mas simplesmente por estar seguindo um, se colocar como melhor que o outro que está seguindo um outro líder. E Paulo tenta ir mais a fundo nessa questão da divisão, falando que a origem dela, a causa dessa divisão entre os irmãos em Corinto, é o orgulho e a vanglória. A partir disso, ele desenvolve o primeiro ponto, que é o que a gente vai comentar até agora, que é a questão justamente da condição natural do ego humano. É o primeiro ponto. Ele estava buscando a palavra exata que ele usa aqui para a gente contextualizar bem com o livro do Tim Keller. Keller começa falando que Paulo usa exatamente uma palavra para definir orgulho, não é a palavra mais comum utilizada no texto bíblico. É uma outra palavra que é usada somente por Paulo. E essa palavra que ele usa no grego original para falar sobre orgulho tem um sentido de algo superinflado. Então, quando Paulo fala do orgulho da galera lá de Corinto, ele está falando de um negócio que está superinflado. E além disso, ele começa a falar 4 características do orgulho, com base nesses primeiros versículos, falam a respeito desse ego que faz você pensar a respeito de si mesmo de uma forma superinflada, exagerada, além do que você, além da medida correta de pensar a respeito de si mesmo, faz com que você não valorize o outro, faz com que você não valorize mais ninguém além de si mesmo. Na verdade, a gente vai ver que não é nem a respeito de si mesmo, não. É uma valorização apenas do próprio ego, superinflado, necessita cada vez mais de ser suprido. Paulo começa falando o seguinte: são 4 características desse ego superinflado, desse problema aqui. A primeira é que o ego é vazio, a segunda, ele é dolorido, a terceira, que ele é atarefado, e a quarta, que ele é frágil. Esses 4 pontos, o Keller vai desenvolver a respeito desse ego superinflado. O primeiro é que ele é vazio. Aí ele vai citar Kierkegaard, simplesmente, e fala o seguinte: o normal do coração humano é criar sua identidade em torno de algo que não seja Deus. É praticamente uma fábrica natural de ídolos. Justamente esse primeiro ponto, como o ego é vazio, ele tenta suprir o lugar de Deus. E como ele vai tentar suprir o lugar de Deus, vai sobrar muito, muito, muito espaço vazio. E é por esse ponto que o ego ele é vazio. Em segundo lugar, ele é dolorido, porque ele é algo que está superinflado. E algo superinflado dói. Perdão, é como se fosse algo inflamado. Algo que está ali não na sua condição natural, mas está totalmente exagerado de seu tamanho, está causando dor por conta disso. E por ser algo inflado, frágil, ele é algo como se fosse eu quero verdade esse exemplo, né, de uma bexiga cheia de ar, frágil, simples, não tem algo sólido, e ele se mantém atarefado o tempo inteiro para suprir essa necessidade de permanecer inflado. E é por isso que uma das suas características é ser justamente atarefado, mas não no sentido de que ele precise de algo comum, natural, dia a dia corriqueiro, não. O que ele precisa
é ser mais que o outro, é ser melhor que o outro, é ser mais, cada vez mais suprido a respeito da condição de um para o outro, de uma comparação com um com o outro. Ele quer chamar a atenção para si mesmo. Essa é a tarefa, esse é o ponto de que o ego é super atarefado. E como ele é vazio, se assemelha a um órgão inflamado, alguma coisa inflada do corpo que dói, e ele é atarefado para chamar atenção, ele é frágil. Porque algo como uma bexiga super inflada, dá um tequinho nela, ela voa, porque ela não tem nada sólido dentro. Se colocar alguma coisa pontiaguda, estoura, porque ela é frágil e está lá inflada demais. E dói justamente por essa condição não natural do ego humano. São com essas primeiras 4 características que o Keller vai falar justamente desse orgulho, desse ego superinflado, dessa condição da galera lá de Corinto, nesse texto de Paulo. Mas aí a gente pensa, e a solução que Keller vai dar a respeito disso? O que pode ser feito a respeito dessa condição superinflada do ego humano, que se vangloria a respeito do detrimento do outro, ou que se compara com o outro, não no sentido de ambos buscarem, talvez, o seu desenvolvimento pessoal, enfim, aí eu vou estar contextualizando um desenvolvimento acadêmico, profissional, pessoal, enfim, não. Ele quer ter um desenvolvimento mais bem sucedido que o outro, quer ser mais inteligente que o outro, quer ser mais bonito que o outro. O Keller dá esses exemplos. Ele não quer simplesmente alcançar algo junto com uma outra pessoa. Não. Ele quer ser melhor. Ele quer ser maior. Ele quer permanecer cada vez mais inflado. Por isso que você não faz algo para si mesmo. Nessa condição do ego superinflado, desse orgulho, como acontecia em Corinto, você fazia algo para ser melhor que o outro. O próximo não era valorizado de nenhuma forma. Você mesmo não era valorizado de nenhuma forma. Apenas o seu ego. Bom, então, nesse primeiro ponto que ela vai falar, o ego é superinflado, vazio, dolorido, atarefado e frágil. E a solução que ele dá para isso? É o que o Keller vai tratar nos próximos 2 pontos. São 3 pontos que esse livro tem, a exegese do Keller, 3 pontos. A primeira é essa que eu comentei, a segunda e a terceira vão trazer a solução. De uma forma bastante resumida, o que o Keller vai falar é o seguinte: a solução para tudo é justamente um dos subtítulos do livro, é a humildade que nasce do Evangelho. Ok, isso pode parecer um pouco subjetivo, mas eu vou ler 4 versículos daqui a pouco, para eles separados aqui, para a gente ver algumas características disso e entender como que então vai haver essa solução para esse ego superinflado, ou essa supervalorização do eu em detrimento do próximo. O que ela dá o exemplo de Paulo? A questão aqui, quando Paulo fala, ele não importa que os outros lhe julguem, ou que nem mesmo ele lhe julga, apenas o Senhor, a gente entra num ponto também da própria identidade do ser humano quanto filho de Deus. Quando ali a respeito debaixo do Criador, ele se entende como filho de Deus, pertencente somente a um Senhor, que importa que ele julgue, que importa que o avalie, que importa que o decida sobre algo. Ok. Mas puxando um pouquinho mais aqui pro campo talvez mais natural, o ser humano ali comum do dia a dia, o que ela fala de Paulo é que o ego dele era saciado. Não no sentido que ele fez tudo isso para manter o ego superior, não. Dado o tamanho, normal. Na sua condição, normal. Abaixo de tudo aquilo que Paulo conhecia muito bem do Evangelho, e o ego, então, de Paulo é um ego transformado. Justamente o título do livro. Não simplesmente aquele que precisa ser saciado o tempo inteiro, não é aquele que está superinflado, mas aquele que está submetido ao Evangelho. E a gente vai ver isso em alguns textos paulinos que refletem justamente essa solução para um orgulho, um ego superinflado, um orgulho que te faz se colocar acima do outro, acima da sua própria condição natural e até acima de Deus. Eu já deixei separado aqui os versículos, para não tomar tempo. Eu vou estar lendo ele já, porque aí são 4 versículos,
4 características e a gente já conclui tudo e faz o link no livro da Jacira e eu já passo a palavra para a Bia. O primeiro que eu vou estar lendo é lá em Colossenses 3, versículo 8. Diz assim: mas agora, abandonem todas essas coisas, a ira, a indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente ao falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem e com suas práticas se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Nessa nova vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e escita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A primeira solução é não mais o velho homem, mas agora uma nova criatura em Cristo. O segundo texto é Gálatas 3:26, que é um texto bem conhecido da gente, fala justamente assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo, pois os que de Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. A segunda solução é justamente essa igualdade entre os seres humanos que há em Cristo Jesus. A segunda solução, a gente já vê para essa questão. A terceira é lá em Efésios 4, os primeiros versículos. Diz assim, Paulo falando: como prisioneiro de Cristo, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. A terceira solução é justamente essa conservação da unidade pela paz. É justamente essa paciência, suportando uns aos outros, mantendo a unidade do corpo de Cristo. E o quarto é o texto de Romanos 2, versículo 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter. Pelo contrário, cada um tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Essas 4 soluções rápidas aqui, baseadas nesses textos, nos mostram uma coisa. Se o ego superinflado faz a gente pensar somente naquilo que há de mais, acho que assim, caído do ser humano, se colocar no lugar do outro, acima da sua própria condição natural e acima de Deus, um ego transformado, baseado no nas verdades que há no Evangelho de Cristo, faz com que a gente se coloque no nosso lugar, faz com que a gente valorize o outro e faz com que a gente valorize a Deus. Essa relação presente que Keller quer trazer com esse livro nos mostra que o ego transformado, essa mudança de mente, é justamente que a gente experimente aquilo que Cristo espera de nós, que sejamos humildes, como no texto que lemos ali, todos esses tratam da humildade, mas especificamente o texto ali de Colossenses, da igualdade, como no texto que lemos em Gálatas, da questão da unidade, no texto que lemos ali em Efésios, e da questão ali da própria medida da fé, do próprio conceito equilibrado de si mesmo, no texto de Romanos. Então, quando a gente colocar todas essas coisas diante desse ego superinflado, vai ser como Keller falou aqui de Paulo. Um ego saciado, um ego transformado, pois bem sabia o que ele era. Sabendo quem ele era, ele sabia quem era próximo. Como alguém que deveria ser amado, alguém que deveria ser respeitado, alguém que deveria ser valorizado pelo aquilo que ele é. Não em detrimento daquilo que você está buscando com esse tal ego super inflado. Não. Mas justamente o reconhecimento do próximo, o reconhecimento de Deus nessa relação. E essa ponte é justamente o que a Jacira tenta colocar nesse livro, mostrando que agora já no livro O Estigma da Cruz, um convite para valorizar o outro e a própria dignidade humana nos seus aspectos mais fundamentais, de liberdade, respeito, de direito a bem-estar físico, emocional, espiritual. É colocar todas essas coisas abaixo das verdades do Evangelho e mostrar que um ego transformado faz com que você esteja com uma medida, conceito equilibrado de si mesmo, uma valorização do outro e reconheça Deus como seu Senhor. Faz com que essa visão seja transformada
que você passe a ver o outro como próximo, passe a ver o outro como alguém que merece respeito, dignidade e bem-estar em todas as situações, em todos os aspectos. E justamente sobre esses pontos aqui a gente vai tratar nesses estudos. Eu gostaria de orar também com vocês, e aí eu já passo a palavra para mim. Vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. A gente está começando agora o segundo semestre desse ano. Peço que o Senhor continue conosco, assim como foi no primeiro semestre, que a gente possa crescer na graça e conhecimento de Ti, a gente possa se manter firmes em Ti e reconhecer o Senhor como nosso único Senhor. Consigamos nos colocar, né, numa medida, um conceito equilibrado de nós mesmos, possamos valorizar o outro pelo que ele é. Alguém que pode se chegar a Ti, alguém que nós conheçamos. O microfone acabou ligando, mas vamos continuar aqui para terminarmos, então. A gente confia na sua oração. Eu tô conectado. Aí eu... Ai, o que aconteceu? Mas... Tudo bem. Eu vou estar continuando aqui. Eu não sei se isso é aqui ou lá. Então é isso. Amigo, a gente vai começar por aqui. Fica à vontade, tá? Amandinha, pode mandar ver. Ó, eu vou voltar para sua janela. A gente não tem direito à privacidade no corpo de Cristo. Gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Então tá bom. Eu acho que sim, né? Tudo bem. Bom, eu acho que foi um devocional muito propício mesmo. Foi uma boa escolha a gente ter escolhido o Ego Transformado para fazer o devocional desse ciclo, porque eu acho que tem muito a ver com o livro, tem muito a ver com um tema que a Jacira vai estar trabalhando. E tá dando microfonia. Agora tá melhor? Talvez? Não sei. Tudo bem? Para mim tá esquisito. Mas vamos lá. Então a gente vai... Opa, peraí, passei sem querer. Então, hoje a gente vai ter 3 estudos para falar sobre o estigma da cor, que é o livro da Jacira. O subtítulo é bem intencional. Como o racismo fere os 2 grandes mandamentos de Cristo, que é o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. E aí, para começar, eu queria apresentar a Jacira. A Jacira, eu conheci ela pessoalmente, ela é ótima, eu tenho o WhatsApp dela. Mas ela é nascida em Guiné-Bissau, então ela é africana, mora no Brasil desde os 7 anos de idade, e ela diz que ela é africana demais para ser brasileira e brasileira demais para ser africana. Formada em Ciências Contábeis pela UFPR e agora mestrando em Educação, Arte e História da Cultura na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. E é sobre esse tema, o tema que ela está estudando, que ela vai vir conversar com a gente no dia 5, se tudo der certo. Graduando em Teologia Bíblica e Exegética do Novo Testamento pela Faculdade Internacional Cidade Viva e uma das fundadoras do Projeto Agostinhas, que se vocês não conhecem, conheçam, sigam no Instagram, que é justamente, são acho que 4 mulheres, né? É ela, a Ana Stout, a Ana Felício, a Flora e a Isa Vicente, acho que são 5, que fundaram esse projeto com a intenção mesmo de falar sobre questões raciais à luz da Bíblia, à luz do Evangelho. Então, é um projeto muito bom. E aí a gente vai estudar esse livro, que é dividido entre esses capítulos aqui. Eu vou falar hoje sobre a introdução, o capítulo 1, eu vim temática, e o capítulo 2, que é a escravidão e seu legado. E aí eu vou pedir para o Pedro já desmutar o microfone, porque só 2 coisas, né? Tem algumas coisinhas que eu trouxe aqui que são externos ao livro, não são coisas que a Jacira traz, mas mais para ilustrar o argumento que ela está trazendo, e eu vou querer que vocês conversem um pouquinho. Então, o Pedro vai passar o microfone. Morreu o microfone? Mas a primeira pergunta que eu queria fazer, e, enfim, que a gente pudesse debater, calma, que a gente pudesse conversar,
por que a gente fala sobre racismo? Por que esse tema é importante? Ou por que a gente deveria falar sobre isso? Ou por que a gente não deveria falar sobre isso? Pegue o microfone. Tá atrás do Ian. Se alguém do Meet quiser falar também, gente, é só começar. Eu acho que não dá para a gente ignorar, fazer que não existe algo que está no meio da gente, está aqui conosco na esquina. Então, eu acho que por isso que deve se falar assim. E lembrando que quando eu falo no meio da gente, é no meio da igreja, não é só, a gente acha que é só lá, tudo lá fora, né? E uma questão pessoal, eu sou o mais claro da minha família. Então, eu acho que racismo foi uma temática até que, se a gente não quisesse, a gente tinha que falar para explicar por que algumas frases que a gente já ouviu, né? A gente não entendia. Aí, por que falou isso? A gente, porque você é dessa cor. Aí, deu um monte de coisa aqui. Sim. Mais alguém? Vai, gente. Amiga, microfone. O que eu estava pensando é que tem a ver com chorar com os que choram, né? Porque tem muita gente afetada por isso no Brasil, ao nosso redor. E tem a ver com, assim, eu sendo branca, gente. Por mais que eu não seja pessoalmente afetada com isso, o corpo de Cristo sofre com isso. E chorar com os que choram é um mandamento. Né? Pê, você abre o chat rapidinho, que o Matheus mandou alguma coisa. O Matheus falou, o evangelho valoriza a dignidade humana em todos os aspectos, então falar sobre racismo é falar sobre o próprio evangelho. Tá, eu acho que foram boas respostas e eu fico muito feliz de estar no meio de vocês, é tão bom. Mas eu vou, então, entrar um pouquinho na introdução e levantar alguns pontos que a Jacira traz, que eu acho que são os pontos principais que a gente precisa, pelo menos, estar na mesma página, ou saber, talvez não concordar com todos os aspectos, mas pelo menos entender esses pontos para a gente avançar na discussão. Se passar? Bom. O primeiro princípio básico é que a gente precisa, pelo menos, concordar que existe racismo no Brasil. Existe racismo no mundo, mas especificamente o nosso país é muito marcado por isso. Assim. E aí, para falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe uma definição de racismo que a Jacira vai falar lá para o final do capítulo 2, desse autor do Tisby, acho que é assim que fala o nome dele. Mas ele diz que o racismo é um sistema de opressão baseado na raça que usa uma série de táticas para enganar, denegrir e desumanizar os outros. Então, mais do que... Eu acho que um ponto importante dessa definição é que mais do que expressões individualizadas de racismo, né, a discriminação mais direta ou falas racistas, pessoas que, enfim, deliberadamente ou, enfim, claramente são racistas, é um sistema de opressão baseado na raça, que, enfim, coloca a população negra em situação de vulnerabilidade em vários aspectos da vida. E aí, para falar sobre isso, eu, enquanto trabalhadora do Núcleo de Estudo de Populações, trouxe gráficos. Mas eu trouxe só 3 exemplos para a gente pensar, algumas esferas em que, enfim, a população negra está em situação... Uau! Esse é um gráfico do Atlas da Violência, não sei se vocês conhecem essa publicação, ela é muito importante, acho, para o Brasil, na verdade, mas que é a proporção de vítimas de homicídio por raça-cor nas unidades federativas. Então, a gente vê que na grande maioria das unidades federativas, a população negra, que é o azul mais escuro, é uma porcentagem muito mais alta, né? Enfim, e aí isso é um demonstrativo de como a violência impacta as pessoas de forma diferente de acordo com o grupo de raça-cor. As únicas em que a proporção é trocada, né, que é mais a população não negra, é no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que são, enfim, estados que a população negra é menor mesmo, em termos de porcentagem da população. Então, enfim, é um sistema de opressão em que as pessoas negras, elas são colocadas em situação de maior violência, né, de mais vulnerabilidade à violência. Também, em termos de oportunidade de trabalho, ou oportunidades piores de trabalho, né, a gente vê que, enfim, os cargos gerenciais são majoritariamente ocupados pela população branca,
A subutilização, que é o dado de pessoas desocupadas, né, desempregadas ou em busca de emprego, é maior entre a população preta ou parda. Isso são dados do Brasil, né, especificamente. Mas, enfim, e também a questão da renda, né, que é algo que a gente fala bastante também, quando a gente fala sobre esse tema, que a população branca recebe, enfim, rendas muito mais altas do que a população negra. E, por fim, esse aqui é caro para mim, que estudo educação, mas é um gráfico do percentual de crianças de 6 a 7 anos que não sabem ler e escrever no Brasil. E aí eu acho esse gráfico importante também, porque existe uma desigualdade ao longo, né, do tempo, mas quando a gente vê essa subida aqui é no momento da pandemia, em que as crianças ficaram sem ir na escola, portanto, sem aprender, né, a ler e escrever. Mas esse é um dado importante porque a distância entre a população branca e a população preta e parda depois da pandemia aumentou. Então, não só a desigualdade educacional ela se mantém ao longo do tempo, né, mas quando existe algum tipo de crise, a população mais vulnerável ela é ainda mais afetada pelo momento da crise. E aí, geralmente, quando a gente fala sobre esse assunto, surge algum tipo de debate do tipo, mas eu não enxergo cor, se a gente parar de falar sobre racismo no Brasil, o racismo vai desaparecer se a gente parar de falar sobre isso, eu não sou racista, eu acho que todos somos iguais, todas as vidas importam. E esse tipo de discurso, eu acho que vocês já ouviram, provavelmente. E aí a Jacira, ela vai trazer uma dimensão que é de que esse não é um assunto novo, na verdade. Esse é um tema que surge ali por volta da década de 20, que é o momento que está se estabelecendo os estados nacionais, e isso é um tópico importante para a gente entender a dimensão, enfim, do racismo ao longo da história, né, como isso foi se estabelecendo, que é a ideia da uniformidade, ou no Brasil a gente chama de mito da democracia racial, que é a ideia de que, enfim, os estados nacionais estavam sendo estabelecidos e era preciso criar um tipo de unidade nacional, né, de comprometimento das pessoas, independente da sua origem racial ou origem nacional, origem territorial, aquele estado-nação que estava se estabelecendo. E aí o discurso era de eliminação da diversidade na tentativa de gerar unidade. O sistema educacional foi muito importante nesse momento, né, quando a gente pensa na universalização da escola pública, assim, por mais que a gente defenda isso com unhas e dentes, alguns, né? O propósito era gerar esse tipo de unidade, de, enfim, acabar com as diversidades culturais, eliminar qualquer tipo de particularidade de grupo ou de povo, para gerar uma unidade de cidadão para que eles se identificassem com aquele Estado-nação. E aí eu queria abrir um parênteses aqui, que é importante para a sociologia no Brasil, que o Brasil, nesse momento, é usado como modelo. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse senhor. Alguém? Ninguém, né? Gilberto Freire. Sim, ok. Gilberto Freire, ele escreveu esse livro aqui, né, que é o Casa Grande e Senzala, que, na verdade, é uma trilogia, tá? Mas que ele escreve esse livro como uma encomenda da ONU, se eu não me engano, ou de algum órgão internacional, justamente para dizer que era possível viver uma harmonia racial, uma harmonia entre raças, e o Brasil era um exemplo disso, que foi gerado graças à mestiçagem. E aí, enfim, toda a problemática em torno do que é a mestiçagem no Brasil, né? O que é essa ideia de relacionamentos interraciais no Brasil, especificamente, que acontece de forma diferente em outros lugares do mundo, claro, mas a particularidade do Brasil nisso e a ideia, né, do Gilberto Freire de que isso colocaria, né, a população de forma homogênea, né, homogenearia, né? Geraria uma homogeneidade da população e um compromisso, um tipo de harmonia entre raças possíveis graças à mestiçagem. E aí surge a pergunta, né, que novamente, se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso, se a gente parar de falar sobre racismo, o problema desaparece? Não? Unânimos e não aqui no presencial. Não sei se alguém no Meet tem alguma outra posição. Não. Não, né? Tá. Eu acho que... tá. Tem uma comentário. Racismo é uma forma mais cruel que o ser humano, pois fere quem o próximo é. Não se importa o mandamento de Cristo de amar ao próximo. Sim. Justamente. Então, não, se a gente parar de falar sobre o problema, ele não vai magicamente desaparecer. O segundo ponto... Então, assim, existe racismo no Brasil? Todo mundo... Alguém discorda? Acho que não.
O segundo ponto que a gente precisa estar, enfim, na mesma linha, é que o racismo é pecado. E aí a Jacira ela vai dizer que o racismo é um ato rebelde de atentado contra os grandes mandamentos de Jesus Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e de amar ao próximo como a si mesmo. Que, enfim, novamente, né, é o subtítulo do livro, é o que o Michel está falando aqui pra gente. E aí ela vai trazer o Tim Keller, nosso querido autor do Ego Transformado, e também de um livro sobre racismo. Eu não sabia que ele tinha esse livro. Mas a Jacira usa bastante ele como referência, eu acho interessante. Mas que ele vai dizer que existem 4 motivos pelos quais a gente tem que considerar que o racismo é pecado. O primeiro é porque, por conta da imagem de Deus. Se todos nós somos criados à imagem de Deus, né, e é isso que nos torna humanos, isso é um ponto que a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado hoje, tratar qualquer um com menos dignidade, ou tentar hierarquizar grupos de pessoas é pecado, é um atentado contra a imagem de Deus, porque fere a igualdade de dignidade com a qual a gente foi criado. O segundo ponto é que, por conta do amor ao próximo, o racismo é pecado, porque ele né, como o Michel colocou aqui, um atentado contra o amor ao próximo, né, é o completo oposto do mandamento de Cristo. O terceiro ponto é porque a Nova Jerusalém, a nova criação, ela é multiétnica, né? Todas as nações, todos os povos, todas as línguas adorarão, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Tipo, isso isso é bíblico, tá lá. Que a nova criação, a Nova Jerusalém, ela é formada por pessoas de várias etnicidades. E o quarto, que a gente também vai falar um pouquinho mais aprofundado hoje, é por causa do evangelho da justificação pela graça somente através da fé. Porque a Jacira vai trabalhar sobre isso, o racismo ele é uma tentativa de justificação de si mesmo pela raça. Que é um pouco que o Mateus trouxe também no devocional, que é a dimensão do orgulho, né? Então, racismo é pecado. Todo mundo... ok? Alguém discorda? Não. Terceiro, o racismo discrimina e adoece as suas vítimas. E aí eu vou trazer uma citação da Jacira, eu vou ler aqui. Meus pais, como a maioria dos pais de criança negra, sempre me aconselharam a estudar muito, a me esforçar, pois as discriminações da vida seriam barreiras a mais que eu haveria de enfrentar. Entretanto, percebi que as minhas qualificações não me impediam de ser discriminada. E meus pais não me prometeram que eu não seria discriminada se eu tivesse uma boa qualificação. Ninguém me prometeu isso, na verdade. Não importava o quanto eu me esforçasse. Nisso, acabei internalizando algumas ideias tortas de como uma parte da sociedade, e aqui falo dos abertamente racistas, me vê enquanto pessoa negra e não me percebia como Deus me vê. Isso me prejudicou, deteriorou meu senso de pertencimento e identidade. Eu sei que se a gente abrisse aqui para questões, histórias pessoais, narrativas pessoais, a gente ouviria muitas coisas semelhantes e muitos lugares doídos causados por ataques racistas, enfim, pelo racismo. Não só nesse racismo direto, mas também pela estrutura social, que, enfim, coloca a população negra em situação de vulnerabilidade e coloca nossos irmãos em situação de vulnerabilidade, que foi o que a Ana falou no começo. Então, esse lugar do sofrimento, né, esse lugar da dor, a gente tem que atentar. Também justamente porque nós somos cristãos, né? Nós somos chamados a chorar com os que choram. O quarto ponto, e aí a gente vai entrar nisso quando a gente for falar do capítulo 1, é que a diversidade étnica é a ideia do Criador, ela é parte da criação, né? Deus criou todas as coisas de forma diversa, ele nos criou de forma diversa, isso é obra dele, e quando ele olha para isso no fim, ele diz que é bom que haja diversidade. Então, a tentativa de uniformidade, né, que é o que a Jacira trouxe no comecinho da introdução, que é essa ideia de, não vamos falar sobre isso, todo mundo é igual, não existe esse negócio de diversidade, todo mundo a gente tem que tratar todo mundo como igual, e enfim, excluir, uniformizar tudo, uniformizar as culturas, uniformizar os povos, é um atentado contra aquilo que é a parte da obra da criação, que é justamente a diversidade. Então, tem um propósito bom na diversidade, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, só para tentar resumir o que a gente estava conversando até agora, a gente precisa falar sobre racismo justamente porque o sofrimento dos nossos irmãos importam e porque a dignidade humana de cada ser humano importa. A Jacira, ela tem um momento na introdução que ela diz, você me vê, você consegue ouvir os gritos do meu povo? Isso é um chamado mesmo para a gente atentar para esse problema, né, e tratar isso com seriedade. E aí a gente vai assistir o filme inteiro do Rei Leão, brincadeira.
Mas o capítulo 1 ela vai trazer essa dimensão da teologia. Ela diz que ela segue uma linha histórica, né? uma trajetória histórica ao longo do livro. E aí o primeiro capítulo é para falar justamente sobre a criação. E aí ela vai trazer o Rei Leão para falar sobre isso, mas a gente vai assistir trechinhos, tá? Não vai ser o filme inteiro, eu prometo. Mas aqui o que ela está dizendo, né, que ela vai trazer o conceito de harmonia criacional, é que o Criador não apenas fez a criação de modo ordenado e harmonioso, como também fez as coisas criadas para coexistirem de forma harmoniosa. Na criação do Senhor, nada é em vão ou sem valor. Em tudo há propósito, significado de existir. Em tudo há utilidade e valor. Que é a ideia aqui é que quando Deus cria todas as coisas, ele cria as coisas para funcionarem de forma harmoniosa, né? Para que haja um funcionamento excelente de todas as coisas, enquanto cada coisa estiver cumprindo a sua função determinada. E aí, para ilustrar isso, ela vai trazer o Rei Leão. Gente, eu achei genial, tá bom? Olhe, Simba. Tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Nossa! O tempo de um reinado se levanta e se põe como o sol. Um dia, Simba, o sol vai se pôr com o meu tempo aqui. E vai se levantar com o seu como um novo rei. Tudo isso será meu? Tudo isso. Tudo isso que o sol toca. E aquele lugar escuro lá? Fica além de nossa fronteira. Jamais deve ir lá, Simba. Mas o rei não pode fazer tudo o que quiser. Há muito mais que um rei tem que fazer além de sua vontade. Há muito mais? Simba. Tudo que você vê faz parte de um delicado equilíbrio. Como rei, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais, desde a formiguinha até o maior dos antílopes. Mas nós não comemos antílopes. Sim, Simba, mas deixe-me explicar. Quando você morre, seu corpo se torna grama e o antílope come ela. E assim, estamos todos ligados no grande ciclo da vida. Gente, muito bom. Pouco vegano, eu diria, mas tudo bem. A Gessira vai usar esse trecho, obviamente ela não colocou o trecho no livro, né? Ela só descreveu um pedacinho, mas ela vai trazer nesse trecho duas questões que o Mufasa traz para o Simba. Gente, olha que genial, eu nunca tinha percebido isso. Que são dois princípios bíblicos. O primeiro é o princípio de serviço e da abnegação, né? O chamado de Cristo para a liderança, enfim, o próprio motivo, quando Cristo descreve o que ele veio fazer na Terra, ele diz que, bem como o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E esse é o princípio de liderança que o Mufasa está colocando para o Simba, que ele não está ali só para fazer a vontade dele, ele está ali para servir, para fazer com que todas as coisas funcionem de forma harmoniosa e, enfim, fazer com que todo o reino funcione de forma harmoniosa a partir da abnegação da sua vontade. E aí o segundo princípio é que há propósito na vida. E aí aqui a vida é entendida como tudo que há na criação, né? Tudo faz parte do grande ciclo da vida, tudo funciona num delicado equilíbrio. Então tudo é importante na criação. A Bia, acho que saberia falar disso melhor que eu, mas cada microbactéria que existe para que a vida funcione de forma excelente, para que tudo na Terra funcione de forma excelente, né? Quando a gente pensa em, espécies em extinção e como isso afeta a nossa vida, e às vezes são espécies que estão, sei lá, isso, é uma formiga que está em extinção, e isso afeta a vida de toda a criação, afeta o funcionamento excelente de toda a criação. E aí aqui ela traz dois desdobramentos para essa questão. Primeiro, a questão do mandato cultural e depois da vida em comunidade. Mandato cultural é o nome que a gente dá a esse trechinho, né, em que Deus, em Gênesis 1, e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Enfim, teologicamente, esse é o chamado que Deus nos dá enquanto criaturas, né, enquanto parte da sua criação, mas imagem de Deus, de cuidar, de manter, de fazer com que toda a criação funcione de modo excelente. Geralmente a gente usa os termos de mordomia ou de representante de Deus para fazer com que, enfim, com que a criação funcione de modo excelente.
garantir esse funcionamento harmonioso da criação. E aí aqui ela vai dizer que o cumprimento excelente do nosso mandato, do nosso chamado de cuidar da criação, e aí lembrando do princípio de abnegação e serviço, levaria ao relacionamento frutífero em toda a criação, que seria justamente essa harmonia criacional, e quando tudo funciona de forma harmoniosa, a gente habita na paz de Deus, no shalom. Então, quando a gente exerce com excelência a nossa função de cuidado da criação, e entende que cada mínimo elemento dessa criação tem uma função, um propósito, e Deus criou com um propósito específico, para que no cumprimento específico da sua função, tudo funcionasse de forma harmoniosa, a gente alcança essa paz de Deus. E, enfim, isso foi marcado pela queda também, né? A gente tem falhado miseravelmente em cumprir isso. Não estamos habitando o shalom, mas esse é o chamado de Deus para a gente, é nisso que Deus nos coloca, essa é a nossa missão mesmo, né? Enquanto mordomos desse reino. E o segundo aspecto que a gente tira é justamente da questão da vida em comunidade, né? E a vida em comunidade dentro da criação é o que o Mufasa está dizendo, né? Que tudo funciona num delicado equilíbrio, todas as coisas são importantes, existe propósito e função em cada uma dessas coisas, e o ponto é que nós dependemos uns dos outros. Em uma vida comunitária, tudo que a gente faz respinga no outro, então a gente não pode agir com egoísmo, com individualismo, né? E aí ela vai dizer que o individualismo e o egocentrismo são as principais ameaças à vida em comunidade, porque você não está se preocupando com o que está acontecendo com o outro, mas o que você faz afeta o outro, necessariamente. E aí ela usa o exemplo do Mufasa, aqui, do Scar, para falar disso. O Mufasa é bonzinho, né? Gente, vocês viram o filme, né? Não tô dando spoiler, tá bom. Essa cena... Tá vendo? É crente. Sempre que tem um leão, desconfie. Geralmente é crente. Bom, e aí ela vai dizer também que a vida em comunidade, ela depende das virtudes da moralidade, né? Ela vai dizer que a paz, a tranquilidade e a harmonia advém de andarmos de acordo com o que o Criador estabeleceu e não de acordo com o que achamos ser o melhor ou não para nós. Há um padrão moral e esse padrão não está em nós mesmos. Se a gente se usa como padrão moral, a gente recai no egoísmo e no individualismo, né? A gente faz aquilo que é bom pra gente e a gente não está se importando com o outro. Pelo contrário, quando a gente coloca Deus como o moral absoluto, né, o padrão moral absoluto, e a gente age a partir da vontade dele e não da nossa, aí a gente cumpre o chamado de vida em comunidade, enfim, e garantimos a harmonia de tudo que existe, né? Então, esse lugar da moralidade e das virtudes para garantir a vida em comunidade excelente. E aí, eu vou trazer de novo outro trecho do Scar. Não vamos a lugar algum. Você está nos sentenciando à morte. Que assim seja. Não pode fazer isso. Eu sou o rei, posso fazer tudo o que quero. Se fosse a metade do rei que Mufasa Sou foi... 10 vezes o que Mufasa foi. Mufasa, não. Está morto. Mufasa. Não. Simba. Simba, você está vivo? Pronto, tá bom, chega, suficiente. Mas o que a Jacira vai falar aqui, e aí rapidinho, é a questão do desarranjo criacional, que acontece quando a gente age com egoísmo, com individualismo, que é a personagem do Scar representa isso, né? Quando ele disse, eu posso fazer tudo que eu quiser, eu sou o rei, ele tá indo contra completamente aquilo que o Mufasa estava dizendo pro Simba, né? Que o rei não pode fazer tudo o que quer. E aí, eu não consegui pegar a cena específica que o Simba chega no reino e tá tudo destruído. Tá tipo, tudo caótico. Então, tudo que era lindo, belo e bem arranjado e estava em harmonia, né, em estado harmonioso, em estado de paz, é completamente destroçado justamente porque o Scar está agindo através do orgulho, do individualismo e do egocentrismo. A gente ainda vai falar um pouquinho de Rei Leão, mas antes disso, a gente entra no ponto da Imago Dei, né, de que Deus nos criou e Ele injetou em nós a sua imagem e semelhança, e isso é o que nos torna humanos, né? O que nos torna iguais entre cada um de nós, apesar das nossas particularidades e diferenças, é o fato de que nós somos feitos à imagem de Deus. E é isso que nos torna humanos, é isso que nos torna um tipo específico de criação de Deus. E aí ela vai dizer aquilo que a gente estava conversando antes,
de que Deus criou a diversidade para a manifestação da sua glória, mas o pecado levou à depreciação das diferenças. Então, é essa dimensão mesmo, né, de que a diversidade étnica é a criação de Deus, mas a partir do momento em que o pecado entra em cena, em que a queda entra em cena, as diferenças são usadas como forma de depreciação e acabam gerando desigualdades também, né? E aí aqui eu lembrei do Jonathan Haidt, eu não sei quem estava aqui ainda quando a gente estava falando do A Mente Moralista, mas a Jacira vai dizer que o orgulho, né, assim, nós nos organizamos em grupos enquanto humanidade, né? E a gente sempre está se colocando em contraposição a um eles. Então nós somos superiores, né? E a gente vive nesse lugar marcado pelo orgulho, e a gente se contrapõe a um outro, né? A um eles, que aí a gente despreza, enfim, e trata e desvaloriza, né? E aí o Jonathan Haidt, quando ele está falando da mente moralista, ele vai dizer que isso na verdade, uma necessidade evolutiva, né? Esse nós contra eles, mas que a gente acaba levando isso, expandindo isso para todas as áreas da nossa vida, né? E como o racismo enfim, entra nesse ponto, né? E tem uma marca de orgulho muito forte. Mas o que a Jacira vai dizer é que a doutrina da Imago Dei, né, de que nós somos feitos à imagem de Deus, é o que nos torna verdadeiramente humanos, e é essa doutrina que diz que todos nós somos merecedores de dignidade igualmente, né? O que caracteriza a dignidade humana, o que faz com que a gente possa dizer que é errado oprimir o outro, bater no outro, violentar o outro de qualquer outro tipo de maneira, é a imagem de Deus embutida em nós. Ela vai dizer, então, que a doutrina da Imago Dei é a doutrina base para compreendermos que cada ser humano, por ser imagem e semelhança de Deus, possui valor e dignidade. Deus criou cada ser humano de forma singular e deu a todos valor e dignidade. Devemos procurar uma unidade com a valorização de nossas diferenças, particularidades, pois em nossas diferenças ele também é glorificado. Eu acho importante esse ponto que ela traz aqui, porque nesse momento ela vai dizer que não, o que nos leva... Peraí, eu vou até passar o slide. O que nos leva a falar sobre justiça em qualquer âmbito, né? Mas a justiça racial especificamente, não é um posicionamento político partidário específico, não é um espectro político partidário específico, mas é a doutrina da Imago Dei. Filosoficamente, não existe nenhuma justificativa para a gente dizer que somos todos iguais e que é errado bater no amiguinho. Tipo, não tem. A única coisa que realmente diz que nós somos iguais e igualmente merecedores de dignidade é o fato de que a imagem de Deus está embutida em nós. Não tem como fugir disso, né? Por exemplo, os direitos humanos, quando eles dizem que nós somos todos iguais em direito, enfim, somos todos nascemos igualmente livres, iguais em direito, né? A única coisa para justificar isso é que existe algo em nós que nos torna igualmente humanos, e isso que nos torna igualmente humanos nos torna igualmente merecedores de dignidade e respeito. É só a imagem de Deus embutida em nós que justifica isso, né? Vou passar, tudo bem. E aí a gente vai ouvir uma musiquinha. Só para terminar o capítulo. Repita comigo. Hatuna Matata. O quê? Hatuna Matata. Isto é, sem problemas. Hatuna Matata. É lindo dizer. Hatuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hatuna Matata. Hatuna Matata? É o nosso lema. Lema? O que é isso? Não vou passar tudo porque a gente tem tempo. Mas todo mundo já ouviu essa música, né? Então tá bom. Eu achei, foi uma quebra de expectativa quando eu li essa parte do livro, porque assim, o subtítulo é Hakuna Matata. Eu falei, legal. E aí ela falou, então, esse não é a vida cristã. Tá bom, então. Desculpa. Mas o que ela vai dizer é que, como cristãos, essa não é a vida que a gente deve viver, porque essa é uma vida de indiferença em relação aos problemas, e é uma vida sem propósito nenhum, é uma vida sem sentido, destituída de sentido ou propósito, e que vai fazer com que a gente feche os olhos para o sofrimento, que a gente viva uma vida de indiferença. E essa não é a vida que Cristo nos chamou para viver. Ele nos chamou para viver uma vida em que somos sal e luz.
né? A gente precisa fazer alguma coisa sobre os problemas, a gente não pode, né? Eu acho até significativo, porque do resto do filme, eu que sou conhecedora de Rei Leão, quando a Nala encontra o Simba, e aí ela fala para ele voltar, porque o reino está destruído, e ele quer voltar, e aí o Timão fica tipo, Hakuna Matata, então, você não tem que se livrar, isso não é problema seu. E ele vai, porque é isso, o sofrimento do outro importa pra gente, a gente precisa se importar com o problema do outro, não dá pra gente ficar nessa vida isolada dos problemas e vivendo distante de tudo. A gente precisa atuar sobre essas questões. Né? Então é isso, Hakuna Matata não é pra gente, excluam a música da memória de vocês. E aí a gente entra no capítulo 2, que é justamente quando ela vai falar da escravidão e seu legado, e aí ela vai falar especificamente do caso brasileiro. Foram 353 anos de escravidão no Brasil, em que a população negra, então, foi sequestrada, a população africana foi sequestrada do seu território, trazida para um outro lugar para trabalhar à força, né, e ser tratada como mercadoria, no máximo como animal de carga, como animal de trabalho. Então, é um processo de desumanização muito doloroso na nossa história, e a gente precisa também lembrar que é doloroso na nossa história enquanto Brasil e na nossa história enquanto igreja, né? Lembrar o quanto a igreja contribuiu para isso, justificou as ações que eram, enfim, cometidas. E aí ela fala de um site que tem muitas coisas interessantes, que acho que é o Sleeve Voyages. E aí eu trouxe alguns outros elementos do site. Um desses é esse mapa aqui, que é sobre as viagens, né? E aí o tamanho da seta representa a quantidade de pessoas. E aí o tamanho da seta para o Brasil é um pouco assustador. Foram muitas pessoas. E aí, do processo de viagem, né, ela traz essa imagem em que as pessoas os escravizados eram colocados nos porões dos navios e eram realmente tratados como mercadorias. Então, para tentar fazer um paralelo, imagina que eles tivessem trazido vasos de barro. E aí os vasos eram colocados no porão do navio e as preocupações eram poucas. É assim, bom, o vaso vai quebrar, se quebrar a gente faz o que com o vaso? É isso. Não tem, a preocupação é a maior parte da mercadoria chegar viva, chegar em bom estado. Mas assim, perder um ou outro não faz diferença. E aí se quebra faz o quê? Joga do navio. Né? Não tem respeito nenhum pela vida ou pela morte dessas pessoas que eram trazidas. E aí, para representar isso, eu reproduzi a tabela que ela traz no capítulo. Eu só dei uma reduzida porque tinha algumas colunas que eu estava achando difícil de entender. Mas foram, enfim, a gente vê a quantidade de escravos embarcados e de escravizados desembarcados. Desculpem a minha matemática, mas eu acho que há 1 milhão, mais ou menos, né, de diferença. Eu realmente não tenho dificuldade. Escravos mortos durante a viagem, mais ou menos 12%. A duração da viagem, 60 dias, mais ou menos. 64% de homens, e aí, enfim, uns 40 e tantos de mulheres. Novamente, perdão, é minha matemática. E 21% de crianças, que eram trazidas nessas embarcações, em situação, enfim, sem higiene, sem cuidado com a saúde nenhum, com pouca ou quase nenhuma alimentação, com o único objetivo de chegarem o máximo vivos e em bom estado para serem vendidos por um bom preço, né, para gerar lucro. E esse é um ponto importante também, né? A escravidão ela ocorreu porque ela era lucrativa para quem vendia e para quem comprava também, né? Porque quando você compra, você não é um trabalhador não pago, né? Você não tem que se preocupar. Você precisa se preocupar com a sobrevivência e com a reprodução. Mas até aí isso é o mínimo, né? Você garante o básico, o mínimo necessário, às vezes nem isso. Pode tratar essas pessoas como quiser, porque elas não são pessoas. Elas são mercadoria para trabalho. É isso. E aí o processo de venda também. Eu imagino, se vocês já viram algum filme, ou enfim, já ouviram algum relato sobre isso, né? Era realmente a apresentação era realmente pelas características e atributos que permitiam o trabalho. Então, isso aqui é forte, bom para trabalho. Então, enfim, esse tratamento sem nenhum tipo de respeito à vida humana, porque não era considerado vida humana, né? E aí eu trouxe esses anúncios de venda também, né? Não eram só as vendas nos mercados, mas eram vendas também, anúncios de vendas em jornais, que me deixou um pouco assustada, né? Porque considerar que já existia imprensa circulando. Foi ontem isso, né? Mas vem de cima preta, muito moça, com cria, sabendo lavar perfeitamente, bem desembaraçada para o serviço doméstico.
Avisos diversos. Aluga-se 3 escravos para serviço de sítio, dando-se 10 alguma coisa mensais para cada um e sustento 3 vezes ao dia. Oferece-se uma crioula de bons costumes para ama de casa de homem solteiro ou de pouca família. E aí, o último, né? Vende-se uma mulata de 38 anos com um filho de 3 anos de cor clara, que era um aspecto importante, né? A cor da pele. E compra-se uma negrinha de 10 a 12 anos. Então, enfim, é realmente um tratamento desumanizado, né? Assim, enfim, desanimador, né? Enfim, é chocante ler esse tipo de descrição de uma pessoa, né? A gente está falando sobre pessoas. O tratamento de venda. E aí entra a questão, né? A escravidão acabou? É uma pergunta. Uhum. 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 Isso, sim. Eu vou ler o comentário do Michel também. O Brasil vai continuar o racismo por causa de uma elite financeira que está no Congresso, desde a época do Brasil Império, e não querem mudar. Acredito mostrar a real história do Brasil, como houve vários momentos de abolicionista e luta contra a escravidão. Uma pergunta: por que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 1888? Enfim, eu ia trazer uma linha do tempo sobre isso, né? Mas só para, enfim, eu acho que é importante levar em conta também o que o Michel está falando, porque a gente fica com a impressão de que a coisa foi muito passiva, né? Parece que, tipo, a princesa foi lá no seu auge, enfim, e assinou uma carta. E não, tipo, tinha luta, tinha revolução, tinha revolta, tipo, o tempo todo, desde o começo, desde 1500, os quilombos já estavam se estabelecendo. Então, levar em consideração também que não foi passivo, assim, e que, no fim das contas, a abolição foi uma decisão econômica também. Não foi por bondade ou porque, nossa, passou um raio humanista e aí as pessoas, olha, acho que a gente estava errando até agora. Não, a justificativa estava dada, as pessoas estavam confortáveis, mas aí começou a ficar desconfortável economicamente, né? Então... isso aí... Sim, enfim. Imaginários. Mas acho que esse é o ponto, assim, teve a assinatura da abolição, mas se manteve uma situação de vulnerabilidade, de opressão e de desumanização. O ideário de desumanização se manteve, e a população continua sofrendo as consequências disso, né? Eu trouxe 2 autores que eu gosto bastante, que é o Floresta Fernandes e a Lélia Gonzalez, mas que eles tratam justamente sobre o momento pós-abolição, assim, e isso é muito significativo, porque se fosse só uma decisão humanista, né? Eu não sei nem como continuar essa frase. Bom, mas
no momento da abolição, estava tendo um processo paralelo de incentivo à imigração europeia para o centro de produção, justamente para suprir a necessidade de pessoas escravizadas. Então, a gente vai abolir, e aí essas pessoas, a gente vai pagar para essas pessoas que a gente nunca pagou? Não, essas pessoas não são seres humanos, né? Foram tratadas como desumanizadas por décadas, por séculos. Então, não, isso não faz sentido. E aí trouxeram pessoas brancas para trabalharem, para receber pelo trabalho, né? E aí, esse processo de exclusão da população negra, da população antes escravizada dos postos de trabalho, leva à exclusão em todas as áreas, enfim, e esse tratamento desigual. O momento a construção das periferias começa aqui, porque as pessoas eram expulsas mesmo dos centros de produção, dos centros das cidades, enfim. Então, tudo que a gente vive hoje é consequência do que a gente viveu no passado. Enfim, isso se mantém ao longo do tempo, né? E aí a pergunta que fica é o que fazer? Outra pergunta. O que a gente faz a respeito disso? Tipo, tem algo que possa ser feito? Assim, não sei. Eu vou te dar o microfone aqui, Pedro, porque as pessoas... Algumas coisas... Deixa eu segurando, né? Algumas coisas já foram feitas e precisam ter continuidade. Eu estava lendo aqui a página 54 do livro, que até eu risquei e coloquei atenção, que na página 54, o penúltimo parágrafo diz assim, ó, quanto às resoluções dos problemas socioeconômicos da condição dos negros no Brasil, percebemos que foi o Estado brasileiro que arrancou os africanos dos seus locais de origem. Pergunta simples e básica. Se foi o Estado brasileiro que desumanizou os negros africanos a partir das leis de tributação e a partir da abertura para os negócios do tráfico negreiro, isso resultou nas condições de subalternidade dos seus descendentes. Por que o Estado brasileiro não deve ser responsável por reentregar de modo total esses descendentes de ex-escravizados na sociedade brasileira? Isso não é mamata, isso é responsabilização. Além do mais, faz parte dos deveres do Estado a proteção dos seus cidadãos e a garantia de que vivam de modo digno. A reparação como princípio e não exatamente como alguma política pública em específico é bíblico. E aí ele começa a falar, então eu acho que o que fazer está por esse caminho aqui. O Estado ele precisa ser responsabilizado, né? Assumir a responsabilidade. É tipo assim, o pai... Quem é o pai da criança? O pai da criança é que assuma a criança e sustente a criança, né? Até ela crescer. Então, o Estado que colocou o negro, né? A pessoa negra nessa situação, então nós podemos pensar hoje, né? O que fazer. Aí eu acho que a questão que é polêmica, mas está aí para o debate, a questão das cotas, algumas outras medidas estão sendo feitas, mas também precisa uma questão de mudança de mentalidade, e que não é fácil, né? A gente não dorme hoje com a mentalidade e acorda com a outra, né? Então, é todo um processo de aprendizagem, de ser pedagógico, de ensinando e dando lugar, eu não gosto muito dessa palavra que também é muito polêmica, e dando lugar de fala para que as coisas aconteçam, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E como cristãos, a gente precisa olhar que o outro, como a colega falou, né, que é o chorar com os que choram, né? Então, como cristão, acho que a gente tem um passinho a mais a dar. Não só ficar nas questões sociais, mas ter esse olhar de que o negro, que foi escravizado, e os descendentes desse povo que foi escravizado, é um que nós precisamos chorar com eles, é criação de Deus também, que no final de tudo vai se reunir todas as raças, né? E se você for racista, como é que você vai ficar lá com todo mundo, né? Fala. Acho que a resposta do Pedro, né, para a pergunta toca vários pontos importantes, e algo que ela também vai trazer ao longo do livro é o que nós, enquanto igreja, podemos fazer.
A gente pode enquanto sociedade, enquanto indivíduos, mas pensando também enquanto igreja. E, na verdade, eu não vou ensaiar uma resposta, porque eu acho que é legal a gente ficar pensando um tempinho sobre isso, assim. Traz um desconforto, porque é um tema que a igreja geralmente se cala, né? Então, acho que é algo para a gente pensar. Sim. Se tentar adicionar alguma coisa aqui que eu gosto de discutir, apesar de que é realmente um tema que geralmente a igreja não fala mesmo, né? E poderia falar mais, né? Poderia trazer mais à luz da Bíblia. E é por isso que é bom também ter esse tipo de conversa, né? Que é uma conversa mais construtiva, né? E que entra naquele primeiro argumento, né? Que a gente está falando de conversar ou não sobre isso. Mas a questão que estava sendo levantada é tipo o que fazer, né? E eu vejo isso um pouco mais assim para onde que a gente quer chegar realmente, né? Por exemplo, uma sociedade sem racismo. Eu sou branco, mas já vi o racismo acontecendo assim na minha frente, inclusive de uma outra pessoa que era morena, assim, era pardo, sei lá, e contra alguém que era mais negro do que ele. E assim, para mim, do meu ponto de vista, eu acho completamente assim nojento, né? A mesma coisa com essas questões que teve desses recortes que você trouxe aí de jornal. A nossa mentalidade hoje, pelo menos o que eu vejo da grande maioria, é de ver aquelas coisas como uma coisa completamente abjeta, né? Não tem discussão sobre isso, né? E às vezes racismo hoje, ver jogador de futebol se chamar de macaco, argentino chamando a gente de coisas aí, se achando mais europeu, por, sei lá, alguma coisa melhor. Mas, assim, racismo existe, é inegável, mas o que a gente quer, onde que a gente quer chegar? Numa sociedade sem racismo, o que eu vejo assim seria aquela questão do Imago Dei, né? Tá todo mundo sendo tratado da mesma forma, né? Porque todo mundo tem a mesma dignidade, não é tratado por causa da cor da sua pele, é por causa da dignidade que você tem como ser humano e todo mundo tem a mesma, né? Então, daí eu acho que eu discordo até um pouco daquele primeiro ponto que a gente estava vendo, que era a questão de eu diminuir a importância da diversidade na criação, né? Porque a diversidade existe e é boa, sim, mas o tratamento não é devido à diversidade, né? O tratamento é devido à imagem de Deus naquela pessoa, né? Então, a forma de tratar ela seria assim, né? Então, eu acho que a forma de fazer e eu querer chegar nesse ponto não é tipo achar um culpado e dizer ele que tem que me pagar porque foi ele que fez isso, né? Eu acho que a melhor forma de chegar, de resolver esse problema é o que ele falou no final ali, que é a questão da mentalidade. E é conversas desse tipo aqui que vão nos ajudar a mudar isso. Sim. Né? É desenvolver uma mentalidade. A mentalidade daquela época era que o negro não era um ser humano. E a gente está tentando mudar isso, né? Hoje em dia, eu acho que grande parte da população não pensa dessa forma. Infelizmente, tem racistas ainda, pessoas que menosprezam, que denigrem, né? Eu acho que nem pode falar denigre, não sei. Agora tem essa discussão aí. Mas o que eu vejo assim, a questão do que fazer, a melhor solução é essa. Conversas assim, que não sejam conversas tipo, você nasceu branco, você é o opressor, eu nasci negro, sou a vítima, tem que ter um ressarcimento para mim. Né? Ou então, mais ou menos assim, um pensamento meio simplório na minha parte. Né? Porque até essa questão, por exemplo, eu sei que eu estou falando já um bocado, mas, por exemplo, falar o Brasil foi o culpado de trazer, que as pessoas naquela época trouxeram gente lá da África, e agora o Brasil que tem que pagar, né? Achar um culpado. Naquela época, a história é muito mais complexa, né? Era muito mais complexa. Até os próprios africanos vendiam seus irmãos, assim, vendiam as pessoas para os navios que iam para outros lugares do mundo, né?
Então, se a gente for procurar culpado e for atrás de todo mundo que fez isso, eu acho que é muito inviável, né? Pelo menos na minha opinião. Mês passado eu li esse livro aqui da Lélia Gonzalez, Ai, né? eu amo ela. E aí relata um pouquinho do processo que ela se descobriu negra, né? Esse termo que ela usou, né? O tornar-se negra. Eu acho que também essa questão da mentalidade precisa até partir de nós, pessoas negras, né? Como ele falou, também já presenciei negros, aí agora ele fala retinto, não retinto, essas coisas tudo que a gente precisa estar se familiarizando ainda. Assim, uma pessoa negra um pouco mais clara que eu, usando palavras racistas porque o outro era mais escuro. Então, acho que essa questão de você também se descobrir negro, você entender como eu tenho uma pessoa próxima a mim, graças a Deus, está mudando de mentalidade, que ele não se sente negro, né? Ele, a palma da mão dele é negra, gente, a gengiva dele é negra, né? E em uma conversa mais calorosa, eu falei, poxa, você não tem espelho, cara? Tipo assim, na sua casa, né? Porque ele não se sente e ele não se aceita como o ex-marido um dos maridos que a Lélia, dela, que ela teve aqui. Então, achando que essa mentalidade também está aí, da pessoa negra entender o lugar dela como negra, né? Não ficar atacando outro negro. Uma vez eu ouvi uma frase, se eu não me engano, então não leva a sério, que talvez eu possa estar enganado, da pessoa que falou. A Djamila, uma vez ela falou, acho que foi na Roda Viva, que eu, mesmo sendo negro, eu discordei, que ela falou que todo branco é racista. Que eu acho que esse discurso também acaba indo para um outro lugar que o debate, para a mudança de mentalidade, não ajuda. Porque será que todo branco é racista mesmo? Né? E aí a gente tem que ir para um outro lugar, partindo da temática contra o racismo. Eu venho da igreja, eu sou metodista, e a gente tem a pastoral contra o racismo. E esse tema esse ano é discípulos e discípulas do Senhor caminhando contra o racismo. Isso está desde janeiro. Nenhuma igreja metodista a qual eu estou próxima, que eu não vou falar no termo do Brasil, esse tema está do lado. A igreja ela não trata, até porque a igreja de pessoas próximas a mim já tem a pauta, o que eles dizem que é de esquerda, né? Racismo, meio ambiente, sexualidade e questão do povo indígena. Né? Essas são as pautas de esquerda ou progressista, então a gente não pode tratar desse tema. E o racismo está incluído aí, né? Porque, não sei. E a nossa igreja, que tem uma pastoral contra o racismo, não se trata dessa temática. E quando você vai falar, você tem que ficar cheio de dedo, com medo, porque pode ofender alguém, né? Sim. Eu queria falar algumas... A gente vai seguir, eu acho que tá caminhando bem para o mesmo lugar, mas eu queria só fazer um comentário sobre isso da política de reparação, que eu acho que o Pedro explicou muito bem, assim, era esse trecho que eu ia pegar para falar disso. Mas eu acho que é importante a gente marcar que não é a ideia de encontrar um culpado. A política de reparação, ela tem um sentido de, bom, a gente tem uma legislação que diz o que é direito. E o direito, ele só é direito a partir do momento em que todas as pessoas têm acesso a ele. Se só um grupo de pessoas tem acesso a esse direito, ele se torna privilégio. Então, quando a gente pensa em política de reparação, não é no sentido de tratar de forma diferente de acordo com a cor, ou tentar achar um culpado. Mas é no sentido de, bom, isso que era um direito se tornou privilégio. Como a gente retoma o lugar dele de direito? Como a gente dá acesso a todos os grupos de pessoas a esse direito, a ponto dele retomar o lugar dele de direito, e não de privilégio, né? Então, geralmente, em alguns lugares, quando a gente fala de política de reparação, vem a ideia de que a política de reparação, geralmente são políticas de cotas, né? Cotas raciais, elas são uma forma de dar privilégio à população negra. Na verdade, elas são uma forma de garantir o direito ao acesso à educação à população negra. E aí isso se torna um direito de novo. Assim, o privilégio ele já está dado. Se só um grupo da população tem acesso àquilo, o privilégio está dado, está posto. Né? Enfim. Mas aí só um comentário sobre isso. E aí, opa, a bateria do meu computador está acabando. Era aí. Só um segundo. Agora vai ser um momento em que estava tudo dando errado.
Pronto, agora a gente consegue ficar aqui até o final. Eu tô aparecendo ali ainda? Tô. Então tá bom. Tá. A gente vai entrar justamente nessa coisa do racismo individual e do racismo sistêmico, né? Porque, geralmente, quando a gente entra nesse ponto da reparação, surge a coisa mas isso é racismo reverso. E aí a Jacira vai entrar no, tá bom, existe racismo reverso? E aí ela vai fazer uma diferenciação entre racismo individual. Oh, meu irmão, é tão bom ter irmão em Cristo. Eu não ouvi. Perdão. Eu sou, né? Sim, eu sou ansiosa. Descobriu agora? Oh, obrigada. Deus lhe pague, viu? Ele é tudo em dobro. 2 extensões. Aí ela vai fazer uma diferenciação entre racismo individual e racismo sistêmico para falar disso, porque ela vai dizer que o racismo individual seria esses casos do jogo de futebol, do jogar banana no campo, enfim, que é esse racismo mais descarado, assim, sabe? A pessoa que ela realmente está ali, enfim. E aí é uma falha moral, né? É um preconceito que é individual e ele é a consequência da queda, ele pode atingir a todos nós, né? A gente está todo mundo sujeito, eu não diria ao racismo especificamente, mas está todo mundo sujeito a ter preconceito sobre outros grupos de pessoas. É a questão da divisão entre nós e ele de novo, né? Agora, se a gente está falando de racismo sistêmico, que é essa ideia de que existe um sistema de opressão, que, enfim, oprime as pessoas negras de forma institucional, de forma sistêmica. Geralmente, no Brasil, a gente fala racismo estrutural para isso, né? E aí, a Jacira vai dizer que, nesse caso, não existe. Não existe nenhum sistema de opressão sobre as pessoas brancas. Nunca existiu. Né? E aí ela vai trazer o Exal Macaulay, que é o livro Lendo uma Leitura Negra. Que ele vai dizer que, teologicamente, o racismo sistêmico é simplesmente a crença de que pessoas decaídas criam sistemas decaídos. É a afirmação de que o impacto da queda se estende além das pessoas e alcançam os mundos que criamos. Então, enfim, é uma questão que faz sentido, assim, teologicamente, de que existe o racismo sistêmico porque nós, enquanto pessoas caídas, criamos mundos caídos, enfim, e que geram opressão. E aí ela vai dizer que ela entende o racismo individual sistêmico, que existe essa dupla chave, né, desse racismo que é individual, que é uma falha moral, e que tem a ver com o sistema, no sentido de que essa mentalidade está espalhada, né, pela sociedade, que aí é o ponto que vocês trouxeram para a conversa, da necessidade de mudar a mentalidade, mas é também um sistema que se organiza em torno da opressão. Bom, deixa eu ver se eu falei tudo bem. Aí ela vai trazer a dimensão, que aí a gente volta um pouquinho para a questão do ego transformado, que foi o que o Matheus trouxe no devocional, que é a ideia de que o racismo, ele é, na verdade, uma forma de idolatria. Né? Ele está enraizado no orgulho e ele é uma forma de idolatria que volta para aquele ponto do racismo como pecado por colocar a raça no lugar de justificação pela graça. E aí ela vai dizer, a partir acho que é Michael Sandel, se eu não me engano o nome do autor, que ele diz que a justiça bíblica, ela tem como princípio, né, aumentar o bem-estar, respeitar a liberdade e promover a virtude, né, e aqui virtude entendida como prática de atos justos. Pelo contrário, o racismo, ao hierarquizar e oferecer tratamentos desiguais, ele impede o desenvolvimento do bem-estar de certos grupos de pessoas em detrimento de outros, né, então, ao hierarquizar grupos, impossibilita o alcance do bem-estar de um grupo específico da população. Ele desrespeita direitos e estabelece privilégios, e aí aqui, então, atentando contra a liberdade, e ao agir em benefício próprio, que é essa dimensão do orgulho, do individualismo, do egocentrismo, né, em relação ao meu grupo, em detrimento do outro, ele acaba indo contra o desenvolvimento de virtudes, que é o que ela fala também lá no começo, quando ela está falando do SCAR, né, que aquilo é a ausência de virtude e moralidade. Quando a gente se usa como padrão absoluto de virtude, de moralidade, a gente acaba com a harmonia criacional. E aí ela vai dizer, a idolatria étnico-racial é uma das formas mais ridículas de colocar o Criador no banco dos réus, a fim de julgar sua graça criativa e, por fim, declará-lo culpado, escarnecendo assim da sua imagem e semelhança. O racista profana a justiça e os desígnios comunitários ordenados por Deus. O racismo perverte a justiça e a verdade. Então, essa dimensão do orgulho, né, de nos separar entre eu e eles, entre nós e eles, de estabelecer uma hierarquia entre esses dois grupos e de dizer que a nossa raça é a melhor, a superior e aquela que vai alcançar
de alguma forma, a graça, né? É uma forma de atentado contra a criação, né? E contra a criatividade do Criador. É um atentado contra a justiça, contra a ideia de vida em comunidade ordenados por Deus, e uma forma de perversão da justiça e da verdade. Né? E aí, só para... Agora a gente está terminando e a gente vai poder entrar na conversa direto. Mas aí eu queria trazer 4 pontos, assim, que eu acho que resumem bem o que a gente conversou hoje. O primeiro é que a escravidão africana ainda traz consequências para a vida das pessoas negras. O segundo é que o racismo existe e afeta a vida de pessoas de forma profunda. O terceiro é que o racismo é pecado, porque atenta contra a imagem de Deus, contra a sua justiça e contra a unidade da igreja, e esse é um ponto que a gente ainda não tinha falado, mas essa dimensão, né, de colocar uma divisão entre nós e eles, e se colocar nesse lugar de orgulho e de desvalorização do outro, atenta contra a unidade que Cristo propõe para a igreja, né, que é uma... A gente leu 2 trechos que falam sobre isso, né, que não há judeu nem grego, nem homem nem mulher, nem escravo nem livre. E o último, que esse é o ponto, eu acho, do livro da Jacíria, o que ela está tentando trazer para a gente, é que enquanto cristãos a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode se colocar no lugar da indiferença, do não é problema meu, se a gente parar de falar sobre isso, o problema vai desaparecer. A gente é chamado por Cristo a mudar a situação, sabe? A gente é chamado a fazer alguma coisa a respeito disso. Então, é isso, gente. Acabei. E aí, a gente pode ir para a conversa. Cadê a Bia? Oi? Meu nome é Amanda. Peraí. Acho que o último parágrafo da página 61 também casa muito com a sua fala, que ela diz aqui. A abolição da escravatura não garante o fim do racismo. E a criminalização do racismo não destrói a sua existência e prática. Muitos deixam de praticar o racismo e a injúria racial de forma explícita por medo das consequências punitivas da lei e não necessariamente por não existir racismo em seus corações. Se a moralidade conta, e ela conta, temos um vício moral e terrível a combater. É isso. Gente, a gente vai parar a gravação só para, enfim, a gente ficar mais confortável na conversa, que é o que a gente está fazendo, está sendo bom. Mano, você consegue? Obrigada. E aí a gente